vamos multiplicar cruzado. 4 vezes x, 4x. 24 vezes 3 dá 72. 72 dividido por 4, que vai dar 18 metros. 4 vezes y, 4y. 5 vezes 24, 120. 120 dividido por 4. Então, y vai dar 30 metros. Então, aqui proporção, tá? Montar a proporção. E vem a trigonometria. Uma pipa é presa a um fio esticado, que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa. Então, a altura da pipa, que ele chamou aqui de x, é em relação ao solo. Então, se nós temos aqui, ó, o ângulo, aqui, de frente ao ângulo, ele é o cateto oposto. De frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, se nós temos cateto oposto e hipotenusa, é a relação do seno. Seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 graus, cateto oposto, que na figurinha é x, sobre a hipotenusa, que é 80. Na tabelinha, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. X sobre 80. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, 80 raiz de 2. 80 raiz de 2 sobre 2. Simplificando o 80 com o 2, 40 raiz de 2. Aí ele falou que raiz de 2 é 1,41. Então, vamos multiplicar. 40 vezes 1,41. 56,4 metros. Esta é a altura da pipa. Ok? Próximo. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Topógrafo é a pessoa que faz a leitura, tá? Através de um instrumento chamado teodolito. Teodolito é um instrumento que mede o ângulo, tá? Para fazer isso, ele colocou o teodolito, instrumento que mede ângulos, a 50 metros do edifício. Então, ó, o teodolito está a 50 metros do edifício. E mediu um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Sabendo que o teodolito está a 1,5 m do solo, então, aqui, ó, esse teodolito está a 1,5 m do solo. Pode-se concluir que melhor se aproxima da altura do edifício é, então, ó, a altura do edifício. Só que nós temos aqui, ó, que o teodolito, ele só marca daqui para cá. Então, vamos chamar essa distância aqui de x. A altura do edifício é tudo isso aqui. Então, nós podemos falar que a altura do edifício vai ser esse pedacinho que o teodolito marcou, que é o x, mais essa altura aqui, que é 1,5. Então, olha, o que nós temos aqui? Se aqui tem o ângulo, o de frente o ângulo é o cateto oposto.
O que está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Então, se nós temos cateto oposto e cateto adjacente, qual é a relação que nós temos? Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus, tangente de 30, cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 50. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, x sobre 50. Multiplicando, 3x é igual a 50 raiz de 3. 50 vezes. Ele falou para usar raiz de 3, 1,7 sobre 3. 50 vezes 1,7 vai dar 85 dividido por 3. Então, vai dar aproximadamente 28,3 metros. Então, a altura é x mais 1,5. 28,3 mais 1,5. Vai ficar 29,8 metros, aproximadamente. Ok? A altura do edifício. E o último aqui, também de trigonometria. A trigonometria nos permite fazer algumas medições indiretamente. Por exemplo, podemos descobrir a altura deste prédio sem ter que subir nele. Qual é aproximadamente a altura desse prédio? Então, aqui também é H. Então, da mesma forma que o outro, né? Nós temos aqui o cateto oposto e aqui nós temos o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 graus, cateto oposto, que é a altura, cateto adjacente, que é 90. Tangente de 60 é raiz de 3, H sobre 90. Vamos aproveitar o exercício anterior, que ele falou que a raiz de 3 é 1,7. H sobre 90. Multiplicando, é 90 vezes 1,7. A altura vai ser aproximada 153 metros. Correto? Então, estes são os exercícios. Eu espero que vocês façam bom proveito, tá? Estudem bastante quem está necessitado de alguma nota de recuperação, faça a atividade de recuperação que será dia 17, ok? Um grande abraço a todos. Beijos.